tenho como assunto principal hoje aqui falar com muita preocupação sobre a agressão constante que o governo Michel Temer faz ao direito dos trabalhadores e à nação de forma geral. Esse presidente que hoje vai ter julgado a segunda denúncia contra ele por formação de quadrilha, por obstrução da justiça, e dessa votação nós não devemos esperar nada de novo. A negociação já foi feita, o comércio dos votos já se deu, a troca por favores, por recurso, por vantagens essas que são para os parlamentares que vão votar e são contra o povo. Esse governo, ele tem uma frente de ação para desmontar o Estado. No momento em que essas denúncias chegam à Câmara dos Deputados, o governo está lá entregando o nosso pré-sal para as grandes multinacionais, a maioria delas americanas, e está a serviço dessas multinacionais. Eles estão vendendo os passivos mais importantes que o Brasil tem, quer entregar todo o patrimônio que está relacionado com a transmissão de energia no Brasil. É um erro estratégico, grosseiro, que o Brasil comete, que outros países não cometem. O desmonte da economia, mas principalmente o desmonte dos direitos dos trabalhadores. E entre esse desmonte dos direitos, a gente assiste assustado a retirada da legislação trabalhista de todas aquelas grandes conquistas que foram objeto de anos e anos de luta dos sindicatos e dos trabalhadores. Aquilo que eles chamaram de reforma trabalhista nada mais era do que a mudança na legislação de tal forma que beneficiassem os grandes empresários exploradores dos trabalhadores, aumentando seus lucros, retirando os direitos e as vantagens dos trabalhadores, deixando com que eles ficassem sem condições de lutar por remuneração mais justa ou por um pagamento melhor de seus salários. Mas o que mais me assustou, por último, e ontem houve uma decisão contrária a essa portaria ministerial, foi a questão da regulamentação que se tentou fazer através de uma portaria ministerial do trabalho escravo no Brasil. Isso aí realmente é alarmante. Houve uma decisão liminar do STF ontem suspendendo temporariamente essa medida, mas ela pode ser derrubada e pode voltar a vigorar. E eu tive o cuidado de ler a decisão e fica ali muito claro de que fez parte da negociação com o presidente golpista Michel Temer a edição daquela portaria. Uma das coisas que está colocadas com toda clareza na portaria é a anistia dos crimes cometidos anteriormente na escravidão. Vi o deputado Bruno ontem falando sobre isso aqui e me chamou a atenção e fui ler a portaria. E a ministra, ela entende que isso não está subliminar, está colocado de forma muito clara, e é uma das graves irregularidades que ela contesta e se baseia também para dar a decisão dela. E para as pessoas que estão escutando e pensam que no Brasil não tem trabalho escravo, eu fiz um levantamento das outras informações que existem sobre isso. E os números, eles são alarmantes, eles são assustadores. Segundo um trabalho feito pela Organização Internacional do Trabalho, o nome da pesquisa, do estudo feito é Trabalho Escravo no Brasil no século XXI, são encontrados, de 1996 até 2015, 50 mil pessoas em condições de trabalho escravo. Condições degradantes de trabalho, restrição da liberdade, trabalho forçado, jornada exaustiva, servidão por dívida e ameaças à integridade física. Os estados que mais aparecem cometendo esses crimes, Minas Gerais, no Pará, Goiás, São Paulo, Tocantins. Geralmente eram mais os trabalhadores da agricultura. E eu me lembro que, em determinado ano, algumas pessoas lá da minha cidade, lá de Juazeiro do Norte, saíram, deputado Moisés, para trabalhar lá em Minas Gerais. Era no plantio de café. E as pessoas estavam com dificuldade de ter emprego lá, em Juazeiro. Apareceu uma pessoa dizendo que oferecia o transporte para as pessoas irem trabalhar em determinada fazenda e que iam ganhar muito bem, que iam mudar a vida. E
e conseguiu lotar um ônibus de trabalhadores lá em Juazeiro que foram trabalhar na colheita de café. E chegando lá, viram que a realidade era completamente diferente. Deputado, se possível, a parte no final para a excelência. A primeira questão que enfrentaram lá era a distância da fazenda para as cidades onde eles podiam ficar alojados ou então comprar os seus alimentos, comprar alguma coisa para a sua necessidade do dia a dia. E tudo isso tinham que fazer na fazenda. Daí eles começavam a ter que pagar a alimentação, pagar todo o utensílio que precisasse usar, pagar pelo alojamento, não tinham como se comunicar com o meio externo e a família perdia o contato com eles. E aí essas pessoas, no final do mês, na hora de receber o pagamento, começaram a perceber que tinham sido vítimas de uma cilada e que estavam ali, de fato, como os escravos do século XXI. Não podiam se deslocar, a dívida do deslocamento passou a ser cobrado, que dizia que estavam indo de graça, que o ônibus estava levando todo mundo de graça, e o que eles ganhavam não cobria as despesas que eles tinham lá. E o que era pior, doutora Silvana, como era um tipo de trabalho que eles não estavam acostumados a fazer, e eles ganhavam por produção, o rendimento deles era baixíssimo. Porque primeiro que eu tive a oportunidade de conversar com alguns deles, ficavam com as mãos todas sofridas, maltratadas, cheias de ferimentos e não conseguiam trabalhar direito. E aí essa situação foi se agravando e a felicidade foi que os familiares que sentiam a ausência e a falta de contato e a falta de qualquer remuneração, qualquer ajuda para as famílias que estavam passando fome, passando necessidade, procuraram as autoridades do nosso município e foi tomadas as providências e eles terminaram sendo libertados. Isso que eu estou contando ocorre cotidianamente no Brasil. Você tem, possível, uma pauta para demanda? Pois não, deputado Romano. Hoje, a Comissão Pastoral da Terra, que também acompanha esses casos, identificou inúmeros casos de trabalho escravo urbano. São imigrantes, são pessoas que vêm muitas vezes de forma ilegal para o país e que terminam sendo submetidos a tratamento cruel, desumano, degradante nas empresas de confecção clandestinas em São Paulo ou na construção civil, sendo humilhados, maltratados e explorados e muitas vezes usados como objeto sexual também. Esse relato ele é feito no cotidiano da luta daqueles que combatem esse tipo de trabalho escravo, degradante, humilhante que ocorre no país. E é isso que Michel Temer quer voltar no nosso país. Quando se fala que aquelas iniciativas do que chamavam reforma trabalhista eram retirar direito dos trabalhadores e que alguns na brincadeira diziam vai terminar voltando à época da escravidão, está aí no concreto medidas reais que vão nesse sentido, que se soma a outro projeto que tramita no Senado, que quer mudar drasticamente e legalizar os maltratos feitos aos trabalhadores que trabalham na agricultura, na zona rural, principalmente desses estados que tem como marca maior o agronegócio. Então, nós não podemos aceitar de forma nenhuma esse tipo de situação e o que me preocupa muito é a falta de mobilização da população brasileira para enfrentar esse governo e pôr fim a ele definitivamente. Eu trouxe esse tema aqui exatamente porque tem a preocupação de que, uma vez que o mérito não foi julgado, que corre o risco de ser derrubada essa decisão da ministra e essa decisão, essa portaria voltar a vigorar. No entanto, eu acho que a mobilização é o caminho para a derrota permanente desse golpe, mais duro golpe nos trabalhadores. E a Central Única dos Trabalhadores chama para hoje, lá em Brasília, uma manifestação para acompanhar no plenário da Câmara dos Deputados essa votação que vai ocorrer, aonde Michel Temer vai tentar, mais uma vez, impedir a investigação pelo STF, que ele seja investigado pela Corte Suprema do Brasil. E no dia 10 de novembro, o Dia Nacional de Paralisação contra essas reformas que tiram o direito dos trabalhadores e por um novo governo. Esse é o nosso propósito, também fazer uma lei de iniciativa popular revogando as medidas que foram tomadas contra os trabalhadores.